A Bíblia diz que no final dos tempos teriam guerras e rumores de grandes guerras. Tudo isso quando estava precedendo, ou está precedendo a vinda do nosso Salvador. Então há sinais da vinda dele, para chamar a nossa atenção, para nos alertar. A gente percebe que esses conflitos na terra não interferem na soberania de Deus, na soberania do céu. Deus continua soberano, Deus continua no controle. O que acontece na face da terra é a vontade permissiva de Deus, é o livre-arbítrio que Deus dá para mim e para você. E nós vamos falar baseado em alguns textos bíblicos. Nós vamos estar falando baseado primeiramente no Evangelho de Jesus, que escreveram Mateus, que está no capítulo 24. E nós vamos falar um pouco sobre algo que está acontecendo na face da terra, porque o Espírito Santo, ele tem chamado a nossa atenção. Nós não podemos ficar alheios aos acontecimentos bíblicos que estão acontecendo na face da terra, porque às vezes nós preocupamos em demasia o nosso eu, não é? E assim, João Sérgio tem muita coragem de falar de dinheiro, né? É um problema seríssimo nas igrejas. Então, quando se trata disso, tem pessoas que começam a adorar o Deus Mamon, né? Eu não vou à igreja porque eu tenho que ganhar dinheiro, eu não vou à igreja porque eu passei muito, eu trabalhei muito para ganhar dinheiro, e esse aí vira um adorador do Deus Mamon. Nós, conforme está na palavra de Deus, no livro que eu mencionei, Evangelho de Jesus, que escreveram Mateus, no capítulo 24, o Espírito Santo de Deus já tem falado conosco através da oração. Eu fico só lembrando daquele jovem que pregou aqui, que falou muito da oração, e eu não vou esquecer. Aí está salva a mensagem dele para mim ficar recapitulando. Preciso orar. Então, na oração, o Espírito Santo já falou algo comigo. E a palavra de Deus, ela vai confirmar algo. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para a igreja entender o que é o arrebatamento e o que é o fim. Existe uma grande diferença. Jesus pode voltar agora, mas ainda não será o fim. O fim vai ser quando Jesus se manifestar nas nuvens, onde a igreja descerá com ele e pisará no Monte das Oliveiras. Ali acontecerá o fim. Aí a palavra de Deus continua dizendo: nação se levantará contra nação. Israel contra o Irã, Irã contra Israel, nações contra nações, reino contra reino. Haverá fome e terremotos. Ah, pastor, mas tem lugares que as pessoas estão morrendo de fome. Infelizmente, a Bíblia tem que se cumprir. Mas aconteceu um maremoto, um terremoto, a Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia está se cumprindo a cada dia, em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Aí Deus chama a atenção da nação, do mundo, para Ele. Deus requer toda a atenção para Ele. Então, foi anunciado que tudo isso iria acontecer na face da terra. E Deus quer que as pessoas voltem para Ele, orem, se consagrem, dediquem tempo. O dia são 24 horas, como todos nós sabemos, é óbvio.
oferecemos a Deus? Quantos minutos nós tivemos audiência com o nosso Deus nesse dia do Senhor? Quantos versículos nós lemos hoje, no domingo, que é o dia do Senhor? Então, Deus ele chama a atenção de nós como representante dele. E também, o salmista Davi, ele traz uma palavra muito importante para mim e para você no Salmo de número 121. E Deus fala conosco através desse salmo de uma forma maravilhosa, que provavelmente você já sabe do que se trata, mas a palavra de Deus ela vai se completando, complementando um versículo com o outro, porque você sabe que a Bíblia ela não está escrita em ordem cronológica. Então a palavra de Deus, para que você entenda o que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você nesta noite, quero compartilhar com a igreja também esse salmo. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto. Então Davi, fazendo essa oração, ele levanta os olhos para o monte, faz uma pergunta para Deus: de onde vem o meu socorro? Nessa oração, o próprio Davi já responde. Ele faz a pergunta para Deus e ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Então ele está falando que o nosso Deus ele não vai cochilar, ele está acampado ao nosso redor. Ele está guardando a minha, a sua vida, a nossa casa, a nossa família, nosso lar. A Bíblia Sagrada diz que ele está acampado ao nosso redor, que nenhum mal chegará à nossa tenda. Certamente o protetor de Israel, alguma Bíblia fala o guarda de Israel, que a Bíblia diz: se o guarda de Israel não guardar a sua casa, em vão trabalha a sentinela. Então ele está nos guardando, ele não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. No dia do sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida.